Consegue me ouvir? Sim, tá bom. Perfeito. Perfeito. Vai aguardar um instante, o pessoal já está chegando. Bom, ficamos algum tempo sem nos encontrarmos, né? Eu tive uma série de atividades profissionais, eu acho que deu bem aí uns 20 dias, então gostaria de primeiro pedir desculpas por ficar tanto tempo sem que nós fizéssemos esses encontros, e hoje nós retomamos, né? Em meados de outubro, nós falamos sobre o início do estudo do Dzogchen, né, das maravilhas da mente natural, e conversamos um pouco com o André, e a gente já pensou em começar na próxima semana, mas como o Rinpoche vem para cá e a gente vai ter novamente o retiro com ele em janeiro, nós achamos melhor iniciar o estudo de Dzogchen, do livro Maravilhas da Mente Natural e o estudo e a prática, e a gente iniciar esse estudo no comecinho do ano que vem. Então a gente achou melhor reorganizar um pouco, aguardar a vinda do Rinpoche, e aí depois do retiro, porque sempre novas pessoas vêm para os grupos e algumas pessoas acabam se conectando a ele, então a gente preferiu iniciar o Maravilhas da Mente Natural, esse estudo, né, do Dzogchen mesmo, a partir do início do ano que vem. Então, quando a gente retorna depois do retiro com o Rinpoche, depois que a gente voltar às práticas, aí a gente segue com Maravilhas da Mente Natural, tá? Inicia a leitura e o estudo daquele texto. Então, nós terminaremos o ano nas segundas-feiras com os yogas do sonho e do sono, como a gente já vinha fazendo. Durante essas 3 semanas, a Andrea Denis, incentivando a Sangha, o grupo, a fazer as práticas, praticar, para que a gente pudesse hoje, ao retorno, bater um papo, conversar um pouquinho sobre como está indo a prática daqueles que estão se engajando, experienciando, fazendo toda a sequência. A minha sugestão é que a gente faça a prática de hoje, né? Nós fazemos todo o ciclo hoje, por mais ou menos uns 30 minutos, 30 a 40 minutos de prática, e aí, ao invés de voltarmos para a leitura, a gente volta para discutir um pouco os sonhos que estão surgindo. Se por acaso a gente não tiver muitas participações, né, a gente volta, pega uma parte do texto e dá sequência na leitura. Então, a gente faz a prática, depois da prática a gente abre para conversar um pouquinho sobre as experiências, podem ser as experiências que surjam, inclusive na prática de hoje, e depois a gente pode seguir com a leitura, tá bem?
Então, nós vamos diminuir a luz do espaço em que a gente está. A gente pode escolher um espaço confortável, em que você possa deitar, em que você possa relaxar, em que você possa fazer, durante a prática de hoje, a experiência dos iogas do sonho, como nós somos instruídos pelo Rinpoche. Eu vou diminuir a luz aqui de onde eu estou também. Mantemos nossa coluna ereta. Traga toda a tua atenção para o canal central. Observe o ar que entra e sai pelas narinas. Visualize diante de você uma esfera de luz, de arco-íris, com a sílaba A no centro. Por um instante, só foque nesse A, enquanto inspira e expira. Nove respirações de purificação.
Preste atenção no canal central. E na expansão do canal central, acima da sua cabeça, aproximadamente um antebraço entre o topo da sua cabeça, acima dela, visualize seu lama raiz. Kapiritsa, Shenlaokar, Shirabshama. E mantenha essa visualização do lama sentado na posição de lótus, em posição de meditação, visualize que na cabeça do lama há uma esfera de luz branca que emite luz a todas as direções. Na garganta do lama existe uma esfera de luz vermelha que propaga luz em todas as direções. Do coração do lama, uma esfera de luz azul que emana luz em todas as direções. Visualize que os seres que são tocados por essa luz imediatamente são liberados de todo sofrimento, de toda dor, de toda ignorância, de todo orgulho, de toda inveja, de toda raiva, de todo apego. Visualize que a luz branca que emana da testa do lama toca o chakra da sua cabeça, te concede a iniciação do corpo e imediatamente faz do teu corpo iluminado de todos os Budas. Sinta essa luz tocando a sua testa, a sua cabeça. Visualize que da garganta do lama emana uma corrente de luz vermelha em todas as direções. Que essa luz toca a sua garganta. Num instante, faz da sua fala a fala iluminada.
a fala de todos os Budas. Visualize a esfera de luz azul no coração do Lama, que propaga essa luminosidade azul em todas as direções e que, ao tocar o seu coração, o chakra do seu coração, remove todos os obstáculos da mente, toda a ignorância, e faz da sua mente a mente iluminada de todos os Budas. Sinta a sua testa marcada pela sílaba A, com a cor branca, sua garganta com a sílaba OM, na cor vermelha, e o seu coração com a sílaba ROM, na cor azul. Visualize que o lama acima da sua cabeça diminui o seu tamanho e se aproxima do topo da sua cabeça, estando na abertura do canal central, no chakra da cabeça, com o tamanho de um punho. Sinta o lama tocando o topo da sua cabeça e adentrando pelo canal central. Na medida em que ele desce pelo canal central, ele chega no chakra da garganta, e no chakra da garganta ele tem o tamanho do seu polegar. Visualize que o lama continua descendo pelo canal central e chega no seu coração. E no seu coração ele tem o tamanho de uma unha, da unha do seu polegar. Visualize que sua mente e a mente do lama se dissolvem, formando uma só mente iluminada. Relaxe por um instante a sua mente na mente iluminada do lama. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança,
Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Mantenha sua atenção na união da sua mente com a mente do Lama. E sinta que dessa união da sua mente com a mente do Lama, na espaciosidade e na abertura, surge Yeshua como Senhora de todos os protetores, como Rainha e Senhora do espaço. Veja diante de você Yeshua com todo o seu séquito de daquines protetoras. Visualize que Yeshua e todo o seu séquito fazem a proteção da sua casa, do seu sono, do seu quarto, do espaço em que você está. E num instante, você sente a proteção, você sente o cuidado, você sente o carinho de mãe de Yeshua, uma mãe irada, que protege, que remove os obstáculos e que oferece as condições necessárias para a prática. Veja, visualize, sinta a presença de Yeshua. Tenzin Gyal Rinpoche, ele nos ensina que nós precisamos nos conectar a Yeshua como quem se conecta a um amigo, a uma amiga que está sempre presente, a quem você recorre, em quem você confia, uma boa amiga, uma boa mãe, que te dá o apoio diário para tudo aquilo que você faz e, de modo especial, para a sua prática. Se você não conhece Yeshua, se você tem dificuldade para visualizar
a deidade. Visualize-a como uma esfera de luz azul. Um azul que protege, o azul que remove obstáculos, o azul, o mesmo azul de um céu claro, límpido, num dia em que não há nenhuma nuvem. Azul índigo, azul céu. Sinta que essa esfera de luz azul, que a luz azul que propaga de Yeshualmo, que a presença das Dakines te protege. Cuida de você, da sua casa, do espaço em que você está e remove todo e qualquer obstáculo. Se você tem um obstáculo à tua prática, alguma dificuldade, apresente esse obstáculo, a mandala de Yeshualmo, e confie em Yeshualmo para remover esse obstáculo. Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos, Mãe Suprema, Cipigalmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço, seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito, que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida, que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshualmo, junto com seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos de Umitumbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Pacifique sem exceção todos os obstáculos e causas de desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo todos os obstáculos na vastidão do espaço externo, interno e secreto. Somamara Yodza, Somamara Yodza, Somamara Yodza, Somamara Yodza, Somamara Yodza, Somamara Yodza, Somamara Yodza. Sinta-se acolhida, acolhido, abraçada, abraçado por Yeshuam, e remove qualquer obstáculo à sua prática. Num instante,
Leve tua atenção até a garganta. Visualize em sua garganta um lótus de 4 pétalas. Esse lótus tem a cor vermelha, vermelho rubi, forte, intenso. E sobre esse lótus se assenta um A tibetano de cristal translúcido. Visualize o lótus de uma forma vívida, de vermelho intenso, e visualize o A assentado sobre o lótus. O A sobre o lótus recebe a intensidade do vermelho do lótus e se torna vermelho, translúcido, como um cristal sob uma imagem vermelha, sob uma base vermelha, toma a cor da base. O A de cristal sobre o lótus, se torna vermelho. Sinta o lótus, sinta o A e visualize-se pequeno, pequena, do tamanho desse A que está na sua garganta. Se aproxime do A. Sinta a luz vermelha que propaga desse lótus, que é potencializada por esse A. E na medida em que você se aproxima desse A, você sente mais intensamente essa luminosidade, esse vermelho vivo. Na medida em que você se aproxima, você sente. E você sente que pode se tornar o próprio A. Dissolva-se no A. Torne-se esse A. E relaxe. Sinta essa luz vermelha que te toca e decida se soltar. Perceba o A sobre o lótus como um espaço de descanso, uma experiência extremamente relaxante e pacífica. E na medida em que você se aproxima e se torna esse A, mais relaxada, relaxado, pacífico, pacífica, você se sente.
Relaxe no chakra da sua garganta. Relaxe na experiência do ar. E, se possível, deite-se. E, se possível, deite-se sobre o seu lado direito. Apoie o seu rosto com sua mão direita e permita que seu braço esquerdo fique solto sobre o corpo. E enquanto relaxa, e enquanto adormece, visualize o ar sobre o lótus vermelho. Adormeça na expansão desse ar. Adormeça na expansão da luminosidade vermelha que brota do lótus na sua garganta. Permita-se relaxar o ar. Permita-se se soltar no ar. E adentre no sonho pela porta do ar. Cada vez que sua mente se distrair, volte a atenção para o ar e relaxe mais. Sinta que você é tomado ou tomado pelo ar.
Nos despertando lentamente. Quem conseguiu adormecer por alguns minutos, nos retornando. Voltando à posição de meditação, sentados. Quem conseguiu dormir e quiser continuar dormindo também pode. Retornando. As experiências no chakra da garganta, que é o chakra que nós já havíamos estudado antes, que nós voltamos hoje para reforçar nossa prática, são experiências associadas à pacificação, ao, ao ambiente pacífico, né, ao despertar. Então, gostaria agora de abrir a palavra para quem quiser trazer uma experiência de hoje ou que tenha tido durante esse período em que nós não nos encontramos e queira compartilhar, queira conversar um pouquinho sobre a prática. A palavra está aberta. Boa Oi, noite, Ana. Oi, Paulo. É com boa noite, vocês. Denis. Em primeiro lugar, muita gratidão, obrigadíssimo pela sua dedicação, incluindo nos seus compromissos profissionais sempre essa doação, né, por nós, para a gente aprender esses ensinamentos tão preciosos. Muito obrigado. Eu, Somos instrumentos, né? eu queria relatar um pouco da experiência que a gente teve no dia 4 de novembro, quando a Andrea repassou essa prática do chakra laríngeo, né? Hoje eu estava um pouco agitado demais assim, então as coisas foram um pouco mais tumultuadas na minha mente hoje. Mas não foram tão diferentes assim, só que como no dia 4 eu estava um pouco mais tranquilo, mais sereno, e o que eu observei foram imagens que se reproduziam na minha mente, como por exemplo a princesa Diane rindo para mim, eu passeando de bicicleta, vi uma pá mexendo uma massa que parecia sorvete, eu dialogando com um amigo. Então, várias imagens como essa se sucedendo espontaneamente e eu ali de forma passiva vendo isso acontecer. Essa experiência dessas imagens, ela é diferente, por exemplo, da visualização da sílaba A na garganta, né? Que aí parece que tem um componente ativo na minha mente, fazendo esse esforço de visualização, especialmente por uma sílaba A tibetana, que não é uma coisa assim tão familiar ainda, né? Embora a gente já conheça, mas não é a mesma coisa que o nosso próprio vocabulário, né? Então, essa observação de imagens que se sucediam espontaneamente, em contrapartida, quando eu estava visualizando, eu estava ativamente fazendo esse esforço, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção também naquele dia é que parece que tem coisas que ocorrem em paralelo, né, durante esta prática, ou seja, não são exclusivamente aquelas imagens, mas evidentemente sons do ambiente que vêm, perpassam, né,
sensações táteis, outras coisas também são percebidas durante esse processo. E parece que durante esse processo de prática, não tem o mesmo sentido de, mesma sensação de continuidade das experiências de vigília. Por exemplo, na experiência de vigília, se eu estou dialogando com um amigo, o amigo também está interagindo e participando, né? E já nessa experiência da prática, com os olhos fechados, é claro que o amigo nem sabe que eu estava no sonho dele, que ele estava no meu sonho, que eu estava tendo isso aí, né? Então, essas coisas me chamam a atenção porque eu não estava tendo a sensação de estar dormindo, mas eu percebia todo esse movimento na mente. E aí, por curiosidade, como há alguns anos atrás eu tinha recebido a indicação de um livro de um estudioso ocidental sobre sonhos e sono, aí eu fui lá só para confrontar, né, o que no meio acadêmico ocidental se fala a esse respeito. E aí achei muito curioso, se me permitir, bem rápido, o estudioso chama-se Matthew Walker e ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos. Então ele falou que durante esse processo do sonho, a gente se torna psicótico, porque a gente tem alucinações, ou seja, a gente vê coisas que não estão lá, delírios, porque cremos em coisas que não podem ser verdade, desorientação, porque confundimos o tempo, o lugar, as pessoas, labilidade afetiva, que é oscilações fortes do lado emocional, né? E amnésia, porque esquecemos da maior parte do que tem de experiência. Eu digo, bom, mas isso eu tenho durante o dia, então eu sou completamente psicótico, né? De qualquer forma, o que me chamou muito a atenção desse contexto todo é que, embora eu não tenha certeza de que nesta prática eu tive um sonho lúcido, ficou claro para mim como, quando a gente observa com mais atenção, o nosso estado em vigília também é recheado desse tipo de coisas, né? Eu vou tomar banho, eu tô lá durante o banho, mas a minha atenção está na memória de algum fato ou projetando algum outro diálogo, enfim. E aí eu gostaria de saber de você como é que eu posso ter mais certeza de que eu estou tendo um sonho lúcido mesmo. Paulo, então vamos lá. Primeiro, o nosso sonho, de fato, ele não é diferente da vigília. Toda essa confusão que a gente vê no sonho, a gente vive no sonho do lado de cá, né? A lucidez, na medida em que ela não surge só no sonho ou só na vigília. A lucidez, ela perpassa pelo sono e pela vigília, pelo sonho e pela vigília. O fato de recordar o sonho já é um estágio do sonho lúcido. Muitas pessoas sequer recordam do sonho, sequer têm esse lampejo de lucidez de acordar e lembrar do sonho que tiveram. Agora, a lucidez de estar plenamente consciente no sonho é aquela em que, quando você percebe no sonho, você é capaz de mudar tudo aquilo que está acontecendo. Então, se você está mexendo com uma pá no sorvete e de repente você não quer sorvete de creme, quer sorvete de chocolate, ali você consegue presenciar, experimentar a lucidez, né? É o processo de experimentar a lucidez. Agora, o teu insight foi um insight muito precioso.
Porque tudo que o Mathieu, se não me engano, alguma coisa do texto que você citou, ele traz como experiências no sono, todas essas experiências nós vivemos de forma ordinária, no nosso dia a dia. Agora, o que é mais importante nisso tudo? Não é a imagem de mexer no sorvete, não é a imagem de conversar com os amigos, não é a imagem de andar de bicicleta. É qual é a sensação que você tinha, qual era o sentimento que prevalecia durante esse sono, durante esse sonho, enquanto você está fazendo a prática do chakra da garganta, em que você entra pelo portal pacífico, pelo portal da pacificação, pelo chakra, né, que conduz às experiências pacíficas. Então, uma coisa é você sonhar que está andando de bicicleta e que está caindo da bicicleta e que vai cair uma chuva e que você está tendo um terremoto naquele instante. Isso seria uma característica da realização do chakra secreto. Agora, se é pacífico mexer no sorvete, se é pacífico, se tudo isso está falando de uma pacificação, se experiências agradáveis com amigos, né? Se você vai para um passeio, Rinpoche fala muito do passeio, né? Você está andando de bicicleta, está passeando numa praia, num jardim, alguém te conduz nesse passeio, tudo isso é experiência que se conecta à pacificação, ao chácara da garganta. É claro que na medida em que as práticas se aprofundam e as realizações surgem, você pode ver um garuda que te conduz, uma dakini que te conduz para uma experiência numa terra pura, né? Então tudo isso começa a surgir, mas vai ser muito fácil para um tibetano que sempre experienciou uma dakini, que medita com dakinis, que visualiza dakinis, sonhar que uma dakini o conduz ou a conduz durante o sono para uma terra pura. Mas nós, ocidentais urbanos, muitas vezes o meio de transporte pode ser uma bicicleta e a gente pode estar andando numa terra pura, que é o Parque Parigui, aqui em Curitiba, né? Que é a experiência pacífica que tudo isso traz. Terra pura, dakini, deidade, idam, para nós que somos ocidentais, tudo isso é extraordinário. Para um tibetano, isso é dia a dia. Para um monge tibetano, ele convive com as dakinis, ele passa o dia inteiro praticando, fazendo prática de dakini, fazendo prática de Budas iluminados, de idams. Então, o que para nós é extraordinário, para ele é ordinário. E quando nós adentramos no sono, quando nós adentramos nessas experiências, as imagens são as imagens que nós conhecemos e com quem nós convivemos. Mas a grandiosidade da experiência está na emoção que surge, na experiência que surge, muito mais do que na imagem. Então, Rinpoche chama muita atenção. O sonho pacífico, que está associado ao chácara da garganta, muito mais do que nós visualizarmos ou experimentarmos uma dakini que nos conduz a uma terra pura, é a experiência de paz, é a experiência de pacificação, é a experiência do poder de pacificar. Por isso é o primeiro chakra, que é o chakra de experienciar essa pacificação. É a porta de entrada. Porque E se a essa, gente começar pelo chakra secreto, em que a experiência não é pacífica, e talvez quando todo ciclo se concretizar e as experiências nos diversos chakras, talvez vai ficar muito mais claro para nós qual é a experiência do chakra da garganta e qual é a experiência do chakra secreto,
né? E nesse momento, tudo que nós estamos fazendo ainda nos yogas dos sonhos é aprender a adentrar esses portais. Ainda não é, né, a experiência do sonho de clara luz. A gente ainda está na porta de entrada, né? É como uma mandala, né? Para quem faz práticas tântricas, por exemplo, quem vem praticando Buda da medicina, vem praticando San, que é a prática de oferenda de fumaça, são práticas em que nós trabalhamos com mandalas, né? E na prática de San, nós transformamos o fogo numa mandala, nós aprendemos ali a praticar nas quatro portas. Então, as deidades enriquecedoras, as deidades pacificadoras, as deidades de poder e as deidades iradas. E o Yogas dos Sonhos, nós estamos olhando para as quatro portas de uma mandala, que é o nosso corpo, que são os nossos quatro chakras. Então, quando nós entramos, nós estamos entrando nessa mandala, que é o nosso próprio corpo, por cada uma das quatro portas, mas qual é o objetivo central? Lembra quando a gente leu a lâmpada de Usa Rinchansal, que nós olhávamos para esses quatro poderes? Então, qual é o objetivo central? Nós chegarmos no Buda que reside o centro da mandala. E qual é o Buda que reside ao centro da mandala? Nossa própria mente. E é quando nós conseguimos fazer a experiência no sonho da clara luz. Então, esse processo que nós vivemos com as práticas de cada um dos chakras, nós estamos explorando as quatro entradas da mandala. E aprendendo a entrar nessa mandala, que é o nosso próprio corpo, né, para chegar no Buda central, na nossa própria mente, na natureza pura da mente, na base, né, e reconhecer na base a budeidade. Por isso é uma prática completa, é uma prática em que Tantra e Dzogchen se encontram. E que nós falamos de preliminares, fazemos uma série de movimentos anteriores e, de repente, o Rinpoche nos coloca na porta da mandala. E aí, temos quatro portas. Então, ele diz assim, entra primeiro por essa porta, experiencia, experimenta, avança, passo a passo. Experienciou, compreendeu que poder é esse, o poder da pacificação, os quatro poderes, né? Experienciou o pacífico, vamos para o incrementador. Vamos para o poder, vamos para o irado. Então, são as quatro portas da mandala, em que nós começamos pelo caminho mais pacífico. Então, na medida em que nós avançamos, a lucidez, talvez ela surja efetivamente com muita clareza quando nós chegarmos no centro da mandala, no Buda que reside o centro da mandala, no palácio que está no centro da mandala. Então, o Rinpoche sempre está falando para a gente que fez e estuda, por exemplo, lá os versos de Dao Gyaltsen, né? O corpo, o centro da mandala, esse corpo é a mandala perfeita, a mandala vitoriosa, a mandala iluminada. Nós só precisamos aprender a adentrar, né? Aprender a romper todas as barreiras da ignorância. Então, muito mais importante do que a imagem que surja, porque a imagem vai estar associada à nossa experiência ordinária. É a sensação, é a experiência de entrar, né? De adentrar a mandala por essa porta. Obrigado, Paulo. Nessa
experiência que eu relatei teve realmente essa sensação de coisas boas, né? Eu nunca encontrei com a princesa Diana, nunca tive essa honra, mas nessa imagem ela estava numa atitude sorridente, amistosa, assim como o diálogo com o amigo, a massa do sorvete, eram todas experiências agradáveis, assim, pacíficas, né? E E, de alguma forma, a princesa Diana, no imaginário ocidental pós-moderno, ela representa uma Dakini pacífica, né, com ações boas, tinha uma coisa humanitária, a morte dela comoveu o mundo naquele momento, dela, por mais que ela tivesse as questões dela, em nosso imaginário ficou muito numa perspectiva de pacificação, as ações humanitárias, o que ela fazia, tudo mais. Então, a gente precisa, de algum modo, também entender que essas imagens, elas virão não como um tibetano que nasceu no Tibete, que foi alfabetizado em tibetano, né, que praticou daquines desde a sua infância, desde sua mais tenra idade, que ele convive com as daquines, né? E que tem uma vida em função da prática espiritual. Então é muito diferente. Então, tudo bem a princesa Diana te guiar no sonho. A única questão é a gente perceber que ali tá o que está surgindo é a imagem que nós conhecemos, mas o que conduz, né, é a nossa experiência, a emoção, o sentimento que surge. Obrigado, muitíssimo. Paulo. Mais alguém? Alguém teve alguma experiência que gostaria de relatar? Oi, Paulo. Seu áudio está fechado. Abriu. Abriu. Eu tive eu tive duas experiências agora recentemente em um sequencial igual e hoje também igual não, cada vez um diferente do outro, sabe? Que eu tive um sonho que queria visitar um amigo, tipo 15 dias atrás, né? E nesse sonho eu só via trevas e lugares difíceis para se chegar na casa dele, tipo, como fosse demônios segurando a imagem para chegar na casa dele. E foi simples, mas na segunda vez, segundo sonho, uma semana depois, eu tive outro sonho com ele, mas já com ele, né? Com os filhos dele também. Consegui chegar na casa dele. E ele tinha me convidado no sonho para fazer. Ele vai ser diácono da Igreja Católica. Ele vestiu uma roupa azul clara, né? Eu chego na casa dele, ele chega adiantado na casa dele, e os filhos dele falam assim: olha, cuidado, cuidado, que os dois filhos, uma menina e um rapaz, né? Só o amor leva à luz, só o amor leva à luz. Os filhos repetindo sempre, né? Ele vestindo a roupa dele, de azul claro, e falou: vamos ali nesse lugar que os filhos falaram: não, vocês não conseguem chegar. É só a luz do amor leva a fé e a gratidão, a devoção, você consegue chegar. E hoje, de novo, ver esse sonho de novo, terceira vez, dizer as mesmas coisas. E nessa forma de hoje, com ele assim, vestido de azul claro também, tipo um roupão azul claro. E ele falou assim: agora a gente consegue ir novamente, conseguir chegar à iniciação dele de diácono, né? E aí, os filhos de azul, eu de azul, todo mundo de azul, claro, a gente consegue chegar ao lugar da. Aí os filhos falam assim: o azul, o azul, o azul, somente no azul consegue chegar nesse lugar. Aí terminou a experiência. Mas qual era a tua sensação, Paulo? De paz e leveza, paz e leveza, sensação de Tem um, conquista.
conquista, saindo dos infernos. Tem alguns elementos muito interessantes, né? O azul, ele é um elemento muito importante já na tradição bom, né? Porque o azul é a experiência da natureza puradamente, né? É o céu claro no dia de outono. Então, o azul, ele traz um elemento bastante importante, né? E, de alguma forma, essa figura também o conduz, né? Pode ser o Garuda, pode ser um Idam, pode ser uma deidade, pode ser uma Dakini. Então, tem todos os elementos da experiência da prática da garganta. Muito, muito importante sua experiência e ela traz elementos bem próprios da prática, né? Com bastante clareza. É importante quando a gente sente os elementos da realização, né? Que ele mostra que nós estamos no caminho certo. E o que o Rinpoche diz, surgiram os elementos daquele chakra, vamos para a próxima porta, né? Então, na medida em que nós evoluímos, nós vamos agora experimentando também as outras portas. Obrigado, Paulo. Mais alguém gostaria de trazer uma experiência? José, a Oi. palavra é sua. Então, eu tenho aqui um livro de cabeceira, é o livro dos sonhos. Eu anoto aqui o que eu consigo lembrar, porque eu levanto várias vezes à noite para ir ao banheiro, probleminha na próstata. Então, mas aí eu paro, anoto, volto a dormir. Então, eu tenho muitos sonhos curtos, mas bem vívidos, sabe? E antes de dormir, eu sempre faço a meditação do chakra, para a letra A. Então, eu queria só relatar algumas aí que está dentro da faixa de tempo em que você estava viajando a trabalho. Tem uma aqui, dia 9, não, do dia 5 do 11. Eu anotei isso aqui. Ó. Estava a bailar de forma primorosa com uma amiga, não me recordo quem. No início, ela tentava me ensinar a dançar o forró. Nossas pernas não se conectavam. Até que eu, de um movimento, a conduzo em uma dança com música clássica. Senti a dança, o movimento das pernas e o giro de 360 graus. Foi realmente muito bonito. Dali em diante, passamos a bailar, aí o sono terminou. Sensação de paz, né? Não, Aí, e maravilhosa a experiência, né? é, teve uma outra aqui, É, porque a Dakini, ela é essa bailarina, né? a As daqui. Dakini são as dançarinas, né? E é isso que significa o nome delas, né? Então, você ser, de alguma forma, dançar, se soltar nessa dança, diz dessa experiência. E, de modo especial, no chácara da garganta, não sei se você estava praticando com o chácara da garganta, mas, de modo especial, o chácara da garganta te conduz a esse tipo de experiência. Eu só diria que da próxima vez deixa ela te conduzir na dança. Mas não tava dando conexão. Ela ia, eu não conseguia acompanhar. Aí até que eu falei, não, vou pegar aqui. Mas foi legal, né? Aí teve um outro sonho também, na mesma semana, dia 9. Eu faço anotações curtas, né? Mas, porque Sim, logo em seguida, some tudo. Impressionante, eu não consigo me recordar. Tem uma escolinha, na minha infância eu morava numa ladeira e tinha uma escolinha no final foi onde era feito o alistamento militar. E eu vi assim uma sobreposição. Você conhece a árvore da vida, da tradição sim, judaica? Então, sim. essa Sefirote. árvore da vida ela se sobrepôs sobre a escolinha no topo, e tinha um muro
de pedras embaixo. Então, o que eu vi? Eu vi um muro de pedras, um monte verde, gramado com algumas árvores e a escolinha lá em cima, no topo. Então, a árvore da vida se sobrepôs sobre ela e Keter, que é a esfera mais superior, ela estava na escola. E Malkuth, que é a esfera mais inferior, era o muro de pedra, tá? Então, na descida da ladeira, eu estava lá em cima, eu vi árvores, vi flashes coloridos, e verde e amarelo, muito brilhantes, no gramado da vegetação que eu estava descendo, como se eu estivesse descendo a árvore da vida, né? E durante a descida, eu recitava o trecho: Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. É coisa bem. O salmo, né? Cristão. Uhum. Realmente foi uma visão muito linda, mas um pouco assustadora, porque a luminosidade do gramado, ele pipocava assim, flashes verdes e amarelos, e eu me assustava. Mas recitando o salmo, eu ficava tranquilo. Consegui, no final, cheguei ao final, entre o muro e o morro. E o morro. São, são salvo e ilheso. Foi como se fosse uma aventura na descida. Esse foi bem nítido, mais por causa das cores, né, que eu consegui gravar, os flashes. Então é isso que eu queria partilhar com os irmãos. Gratidão. Obrigado, José. É bastante importante. E assim, você traz alguns elementos, provavelmente você estuda a Cabala, então esses elementos da Cabala, eles vão surgir no sonho, porque é com aquilo que a gente está mexendo o tempo todo, né? Então, as Sefirotes, a árvore da vida, isso vai surgir no teu sonho. Agora, o mais importante, como quando eu falava ali com o Paulo, é qual é a sensação, qual é a emoção, né? E a realização da prática é qual é a sensação, a emoção relacionada àquele momento, né? Então, se é de paz, pacífico, tem um elemento do Tantra aí que é muito rico na tua prática, né? Quando nós estudamos yogas dos sonhos, nós estudamos yogas dos sonhos para controlar o nosso corpo de sonho, para que a gente possa adentrar no bardo É, de forma tranquila, né? Para que a gente tenha lucidez no bardo. E quando nós estudamos o bardo, existem dois movimentos para iluminação. Lembram disso? Um movimento é o Dzogchen, é a prática do Dzogchen, o reconhecimento da natureza pura da mente e a imediata dissolução. Agora, se nós estamos perdidos no bardo e nós não sabemos para onde ir, ou o que nos socorre? A relação direta com o lama. São os dois movimentos. Ou nós já conseguimos reconhecer a natureza pura da mente, o lama interno, ou aquilo que os tibetanos usam muito, a relação direta com o lama. Existe uma prece lindíssima do tibetano que é chamar o lama à distância. Isso está presente em várias tradições. Nesse momento agora, como é que eu chamo o lama? Porque eu tive a experiência da clara luz e não me dissolvi na clara luz. Então é o momento em que eu tenho que recorrer ao lama. Por isso nós desenvolvemos devoção ao lama. E quando você está andando em direção a tudo está acontecendo, você está fazendo um movimento muito precioso, que é o movimento da devoção, que é o movimento de recorrer ao lama. Quem participou de toda a leitura da Usa Rinchansal vai ver isso muito forte, né? E as duas possibilidades de saída do samsara ou pelo reconhecimento da natureza pura da mente direto, ou pela devoção. Então, a devoção é um caminho, e é um caminho muito nítido, muito luminoso, muito claro. E que na nossa tradição nós dizemos que é o atalho.
E é muito importante que você consiga levar para o sonho essas práticas de devoção, essa prática de chamar o lama à distância, de recorrer ao lama, né? Não temerei nada porque estás comigo. Quer dizer, isso é evidente, é claro, né? E traz um elemento de devoção muito importante. Os dois sonhos, né? Os dois sonhos trazem elementos da prática. O segundo sonho só teve uma roupagem cristã, né? Mas eu estava intuito porque eu comecei a meditação com o Lama, né? O chakra, tal, a coisa toda, no tempinho do lado direito, tal. E acordar no meio da noite, para ir ao banheiro e falei, pô, não vou anotar isso, tal. Tem tudo a ver, só a roupa é aquilo que você falou, são as imagens que eu tenho, as coisas que eu vivo, vão ser codificadas dessa forma, né? Sim, e o Rinpoche, nesse sentido, ele é muito, ele deixa muito aberto, porque se de repente você vem praticando dentro de uma experiência de uma tradição judaica, né, de repente o teu lama raiz se chama Javé. É, De repente, percebe quem te resgata, o lama que vem te buscar, só certo. tem uma coisa que é importante dentro da perspectiva tibetana. Javé não é diferente de você. Ele não está fora. Certo. É o E Deus, é isso. Oi? Deus é interior, ele está na gente, Exato, né? exato. É tanto que quando eu começo uma meditação assim, eu sempre falo, Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. Então, é como eu entendo, Maravilha. como eu vejo. Está fora, ele está dentro. Gratidão, Roberto. Zé, mais alguém? Denis, Oi, só pois não. Oi, rapidamente, eu Cida, tá achei, contigo. ô meu amor, eu achei interessante quando você fala da devoção como o elemento de refúgio, e aí eu rapidamente eu pude viajar, né, pelos companheiros de outras ideias filosóficas, religiosas, enfim, e que a devoção realmente seja no Cristo, seja em qualquer, na Virgem Maria, enfim, ainda que Cristo e Virgem Maria sejam refúgios cristãos, mas de outros não cristãos, é, enfim, é muito difícil falar disso para mim, é sempre difícil para mim falar depois de uma experiência como essa, falar, mas é só isso. A, a, quero pensar um pouco mais sobre o que a devoção representa, não só para nós, a devoção é uma figura, o refúgio, é o Lama, é o Buda, enfim. E para os nossos outros irmãos, é, a devoção são os santos, os orixás, enfim. Eu não quero falar muito, então, que eu vou acabar me atrapalhando, mas me faz pensar muito. Quero pensar mais sobre isso. Muito rico. Nós Pensar no dizemos aspecto devocional. que nós temos 84 mil métodos para atingir a iluminação. Sim, sim, gosto disso. Gosto disso. E quando nós dizemos que qualquer um desses métodos não é adequado, nós nos tornamos sectários. Perfeito. E uma Certo. característica nossa, né, de praticantes bom, do Jung Drun Bom, alunos de Teze Wangyal Rinpoche, é não ser sectário. Nós não detemos a iluminação. Nós só somos um caminho. E existem milhares de outros, bilhões de outros que nós sequer Maravilhoso, conhecemos, maravilhoso. né? Então, e nós reconhecemos como válidos, como que podem, de alguma forma, ajudar, contribuir, né,
o caminho espiritual de cada um. E os 84 mil métodos estão aí, né? Muitos se aproximam do Tantra, muitos se aproximam do Dzogchen, e todos acabam levando, de alguma forma, para esse reconhecimento da natureza pura da mente, né? Desde que eles levem para a não dualidade, né? Que eles levem para o reconhecimento da base, né? Por aí. Obrigado, Cida. Eu que agradeço, amigos. Vamos dedicar à prática. Sim. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, até a próxima segunda. Boa Boa noite, noite, obrigada, muito Denis, obrigada, obrigado, Sanga. Denis, Boa obrigado. noite, obrigado. Boa noite. Obrigado. A todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.